Fala aí, pessoal! Tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos, resolver um desafio, sobre a camada de ozônio, sobre a formação do ozônio, sobre o CF6 e também sobre o combate ao coronavírus, beleza? Só que antes disso, não esquece, a gente já tá careca de saber? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo para você estudar e mandar cada vez mais em Química, beleza? Então, vamos lá para o nosso grande desafio de hoje. Vamos para o slide. O desafio é: pesquise sobre a formação da camada de ozônio, identificando as respectivas reações químicas, em especial a reação do ozônio com CFC. Beleza? E pesquise também sobre a possibilidade de utilizar o gás ozônio na desinfecção de máscaras e inutilizar o coronavírus nos equipamentos de proteção individual, os EPIs, usados sobretudo na área de saúde, que se encontram na linha de frente da pandemia. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso primeiro comandozinho, a nossa primeira parte da pesquisa. A gente vai pesquisar sobre as reações que formam o ozônio e as reações do ozônio com o CFC. Vamos lá. Primeiro, lembrar, o que é o ozônio? O ozônio é formado naturalmente quando o oxigênio presente na atmosfera ele é convertido nessa molécula. E isso acontece a altíssimas altitudes. E esse ozônio ele é muito importante para a gente porque ele é capaz de absorver radiações ultravioleta. São radiações perigosas que poderiam causar câncer na maioria das pessoas, inclusive causar problemas em vários animais. Então, é uma radiação muito perigosa para a vida na Terra. Então, a camada de ozônio é, sim, muito importante. Mas você deve estar se perguntando, Marcelo, o ozônio é um gás? É, ele é um gás. E ele bloqueia a passagem de luz? Porque como é que, então, a luz chega até mim aqui na Terra e a gente vê o Sol e tudo mais? Então, se você quer saber um pouco sobre isso, eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre o aquecimento global. E nele eu explico muito bem sobre como que acontece essa interação das moléculas, mesmo as gasosas, com a luz. Tá bom? Então, se você tem curiosidade sobre isso, vai lá ver o vídeo que ele está bem interessante. Tem até um experimento lá, coisas muito interessantes sendo abordadas nele. Tá bom? Agora voltando aqui para o ozônio, vamos lá. Bom, o oxigênio, o ozônio, eu misturei oxigênio com ozônio, ficou estranho. Vamos lá. O ozônio ele é formado, por algumas etapas, por duas. A gente tem lá o oxigênio, que em altas altitudes, ele vai receber essa radiação ultravioleta, que não foi filtrada ainda pela camada de ozônio, e vai se dissociar. Ele vai quebrar a molécula de O2 em dois átomos de oxigênio separados, ok? E esse átomo de oxigênio, numa segunda etapa, ele vai reagir com a molécula de oxigênio. Então, o átomo, O, sozinho, vai lá e vai reagir com a molécula, o O2. E aí vai ter a formação do O3. Esse processo aí, ele pode ser sintetizado como um processo global, somando as duas etapas anteriores, em que oxigênio, 3 moléculas dele, vão se combinar para formar o ozônio, 2 moléculas de ozônio, tá certo? Então o oxigênio ele é consumido para gerar o ozônio, perfeitinho, a gente já viu reações parecidas com ela. Agora vamos lá. E o CFC? Onde é que ele entra nessa história? Bom, em um dado momento da nossa história, dos processos industriais, houve uma grande produção e consumo do CFC, sendo que boa parte desse gás, os CFCs são gases, são uma série de gases que têm umas fórmulas químicas muito parecidas entre si, é uma classe de gases, vamos dizer assim. Bom, esse chamado clorofluorcarbono, por isso que a gente diz CFC, esses compostos haviam um escape para a atmosfera. E aí, esses compostos acabavam degradando a nossa camada de ozônio. Então vamos ver como é que isso acontecia. Tinha uma primeira etapa em que o CFC, então tem aqui um exemplo de CFC, o carbono F2Cl2, ele vai em altas altitudes, altíssimas altitudes, lá bem alto mesmo, ele vai receber a radiação lá ultravioleta. E aí a ligação do carbono com o cloro vai se romper e aí a gente vai ter a formação do átomo de cloro sozinho ali. E esse átomo de cloro ele é muito reativo. Então, se ele encontrar uma molécula de ozônio da camada de ozônio, bem perto de onde ele foi formado, e aí ele vai reagir com esse ozônio, vai quebrar a molécula de ozônio em uma molécula de oxigênio e uma molécula de ClO. Então, olha, o Cl veio e já quebrou uma molécula de ozônio. E aí, esse ClO, ele também é destrutivo
o ozônio, porque ele consome o oxigênio que poderia formar o ozônio, ajudando a formar novamente o oxigênio. Então ele atrapalha a reação do oxigênio para formar o ozônio. E libera mais cloro. E esse cloro, ele pode voltar a reagir com uma molécula de ozônio. Então, uma vez que a gente tem esse cloro sendo formado lá a altas altitudes, ele é muito agressivo à camada de ozônio. Um átomo de cloro que se forma ali naquelas condições, ele é capaz de destruir até 1000 moléculas de ozônio. Então, basta uma pequena quantidade de CFC na atmosfera para causar um grande estrago à camada de ozônio. E aí, se a gente for ver essa etapa, o processo global, o cloro ele não é sequer consumido, por isso que ele pode voltar para o ciclo. Então, na maioria das reações químicas que você viu, a gente viu reagentes e produtos. A gente vê reagentes sendo destruídos para ter a formação de um produto. E o cloro, no meio desse processo, ele não age como reagente e ele não age como produto. Ele é uma espécie catalítica, né? Da etapa 3 da etapa 2 para 3, inclusive eu não botei a etapa 3, repeti a etapa 2, ignora isso aí. Ele vai ser, né, uma espécie catalisadora. Ele vai participar da reação química, ele vai propiciar que ela aconteça, mas ele mesmo não reage. Ele está ali só para ajudar e botar fogo no parquinho, tá certo? Então, beleza. Vimos que o CFC realmente não é legal para a atmosfera e que ele ajuda a destruir lá a camada de ozônio. Porque é a liberação do cloro que é extremamente reativo e age como um catalisador, destruindo o ozônio. Agora, o ozônio, a gente poderia usar ele para inutilizar o coronavírus? Bom, o ozônio ele é um agente desinfetante muito eficaz e ele é um dos mais recomendados. Tá? É bastante comum em hospitais, clínicas e laboratórios haver geradores de ozônio para neutralizar agentes patológicos, como inclusive o coronavírus. Então já há essa utilização. Inclusive a Organização Mundial de Saúde, né, através de documentos, né, já foi descrito que o ozônio é o agente desinfetante mais eficaz para todos os tipos de micro-organismos em condições adequadas, tá certo? Então, o uso do ozônio para desinfecções em condições adequadas pode levar à redução de até 99,9% dessa contaminação. Então, ele realmente é bastante agressivo contra esses micro-organismos e pode causar uma boa desinfecção. Excelente! Só que, atenção, ele tem que ser feito em condições adequadas e é importante ter a manutenção do equipamento. Tá legal? Então, muito importante essa parte. Por isso, uma coisa que eu te digo, você como cidadão, você tem que fiscalizar alguma coisa que a sua prefeitura, que o seu estado faz, que de repente o próprio governo federal faz. É muito importante que além de contratar os equipamentos, eles contratem também a manutenção deles, para garantir que eles estão funcionando. Então isso é uma das coisas muito importantes, né, do nosso papel como cidadão. Bom, seguindo aqui essa parte, o que a gente pode ver? Se o ozônio ele mata então o coronavírus, então a gente já tem a cura para o coronavírus? Está tudo certo? Bom, não é bem assim, infelizmente. Né? Não é tudo que mata o coronavírus, né, que a gente pode usar. Então, várias coisas poderiam matar o coronavírus. Por exemplo, o ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Se eu botar o coronavírus dentro de ácido sulfúrico, eu tenho certeza que ele morre. Mas eu não posso mergulhar em ácido sulfúrico para me tratar de coronavírus, senão eu vou morrer. E a mesma coisa com o ozônio, tá? O ozônio é muito reativo e ele pode ser nocivo aos organismos também. Então, até existem estudos muito preliminares sobre o uso de uma tal de ozonoterapia. Bom, foco no muito preliminares, tá? Não tem comprovação científica e não há recomendação médica de nenhum tratamento à base de ozônio para combater coronavírus e, pelo que eu saiba, de nenhuma outra doença. E se eu fosse apostar, esse estudo preliminar não vai sair da parte teórica, porque não é seguro a ingestão de ozônio em concentrações elevadas. E em concentrações baixas ele não vai chegar até o agente patológico, porque ele vai reagir antes com células e moléculas do nosso organismo. Tá bom? Bom, pessoal, o vídeo termina por aqui. Espero que isso tenha te ajudado. Então deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, para você continuar recebendo tudo que você precisa para estudar e mandar bem em química, beleza? Então nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!